Começando mais um podcast, é mais o seu podcast do mercado imobiliário de Uberlândia. Meu nome é Sandermon, sou o host desse podcast, engenheiro civil, corretor de imóveis, Cresce 33458. Apesar de ter um grande time comigo hoje na minha operação, estou na atividade com muito orgulho pela profissão. Eu amo ser corretor de imóveis. Precisar de qualquer coisa, conte comigo, chama no meu Instagram, chama no meu direct das redes sociais. Terei o maior prazer em esclarecer com você todas e quaisquer dúvidas que você vier a ter de qualquer produto da cidade. Hoje estamos aqui em oferecimento da Mor Construtora e aqui comigo Lucas Abdala e Gisele Wozniak. Falei certo? Falou certinho. É isso aí. Lucas, que prazer. Obrigado, meu irmão. Prazer é todo meu, Sandermon. Sabe que é sempre bom estar presente com você aqui. Uma troca de experiência sempre muito bacana. E é de muitos anos, né? Acabei de ver o seu filho aqui, eu falei, nossa senhora, o tempo tá passando rápido mesmo. Mas sempre muito bom estar com vocês aqui, viu? É isso, muito obrigado. Gisele, que honra ter você aqui, viu? Sabemos que você é uma das grandes profissionais que hoje rege a gestão ali comercial da Mor. Você já compartilhou muito com o mercado e está agregando muito valor ali na Mor, sabemos disso. O Lucas já falou algumas vezes, né, Lucas? Sim. Super importante, mas conta para o mercado quem que é a Gisele. Boa tarde a todos. Obrigado, que legal esse momento, que legal poder passar um pouquinho, né, do que a gente está vivendo, do que a gente já viveu, porque é um mercado desafiador, né? É um mercado desafiador e a gente está aí para somar com os outros. Então, tudo que eu cheguei até hoje foi justamente isso, somando com cada um dos corretores, cada um dos profissionais, e a gente foi uma soma, uma troca. Esse mercado é uma troca. Então, eu fico muito feliz de poder, né, receber esse elogio, porque você sabe que estamos juntos. Todo mundo, todos os corretores sabem que pode contar aí com a Gisele, pode contar com a Mor Construtora, pode contar com a EMAIS, e é isso que a gente está aí no mercado. É isso, bacana, né? Bacana. Lucas, apesar da nossa afinidade, da nossa amizade já de longa data, eu queria que você compartilhasse, né, para de repente ter algum novo corretor no mercado, alguém que não sabe ainda quem é o Lucas Abdala, se apresente para o nosso mercado. Com todo prazer, meu nome é Lucas Abdala, sou diretor comercial da Mor Construtora, comecei desde muito cedo no ramo imobiliário, inclusive tendo força aí através do meu pai, Alexandre, que é o fundador da empresa. Realmente foi uma pessoa destemida, começou cedo, começou no mercado aqui fazendo grandes loteamentos e até então a gente vinha evoluindo com o passar do tempo, porque eu falo, gente, nada melhor do que o tempo, a experiência no ramo do mercado imobiliário, porque realmente é o que a Gisele falou, é desafiador, mas também é muito bom, gente, é um prazer enorme estar nesse ramo e eu tenho certeza disso, que cada vez mais a evolução da cidade tende realmente a ser o setor da construção civil. Muito bom. Sabemos que por trás de grandes empresas, assim como a Mor, que tem colaborado tanto com o nosso mercado, existe ali uma cartilha de propósito, direitos, deveres. O que hoje rege, qual que é a carta de princípio ali, valores, por trás da Mor, do que ela é e do que ela projeta para o nosso mercado? Sandra, até um tópico muito importante isso aí, porque a gente pensa, né, é vender um imóvel, é construir, não é só isso. Nós trabalhamos com o sonho das pessoas, e o sonho, gente, custa. O sonho não é brincadeira, a gente sonha para poder conquistar aquilo. Então nós temos hoje uma proposta de transparência, um valor de ética que nós temos que estar muito claro isso para todo mundo, não só para os corretores ou só para as pessoas que estão ali aptos a comprar um imóvel da gente, mas para nós colaboradores da empresa. Isso é muito importante. Eu acho que qualquer empresa deve ter o respeito pelo cliente, pelo corretor, e principalmente pelo colaborador que está ali à frente, fazendo seu trabalho da melhor maneira possível. A Gisele hoje, eu brinco, é a nossa Ferrari. Ela realmente, mudou muito. Colocou velocidade. Colocou qualidade. E isso aí, sem sombra de dúvidas, ela foi um divisor de águas para nós da construtora, que alavancou ainda mais a empresa, mas lógico, tendo bons profissionais. E com isso é um time, né? O time sai ganhando. Não é o Lucas, não é a Gisele, não é tal fulano, mas consequentemente o mercado ganha. E pode ter certeza que pessoas como a Gisele faz total diferença em qualquer empresa, principalmente no ramo da construção civil, né? É isso aí. Gisele, aproveitando já o gancho, né? Você que tem uma vasta experiência como corretora, como gestora, em outros players da cidade,
Para você hoje que está à frente, lidando com toda essa operação, o que a MOR representa dentro do mercado de Uberlândia hoje para todos nós corretores? Então, amor é igual o Lucas falou, né? É uma realização de sonhos. E esse cuidado, quando eu fui, né, recebi a proposta para poder ir para a MOR, foi esse cuidado meu. O que seria a MOR em relação a cuidar dos sonhos? Vender é fácil, você colocar um valor é fácil, mas você está atrás de um sonho, aí é difícil, porque o sonho exige cuidado, exige respeito. Então, esse DNA vem do Alexandre, vem do Lucas, vem da Ivana, vem da MOR Construtora. E é isso que eu fui, dei a mão para eles e estamos aí no mercado juntos realizando tantos sonhos. Muito bom. Lucas, quais os valores sustentam as decisões internas? Eu tô te perguntando isso porque nós, corretores, me coloco nessa situação. Às vezes a gente tem aquela adrenalina, aquela emoção, aquela vontade de vender, de atender a demanda de uma família, mas é lógico que existe uma política, existe uma situação de fluxo de pagamento. Eu creio que vocês têm toda uma política de análise, analisa a renda familiar, independente se a pessoa é solteira ou não, mas vocês realizam como um todo, né? Quais são, assim, qual é o crivo de vocês para validar uma aprovação, um cliente que tem uma entrada que bate ali na trave do prosoluto da construtora? Sim, isso aí é muito subjetivo, porque depende, cada caso é de um formato. Mas temos, lógico, um corpo já estruturado, e eu converso muito com a Gisele quanto a isso, porque a gente tem que avaliar o entorno do negócio. Não são apenas assim, o fulano pode fazer pagamento de tal coisa, de tal valor, é assim, é assado. Não é, gente, algo exato. A gente avalia o contexto geral da pessoa. E a Gisele sempre analisou isso muito bem feito. Então, assim, a gente acaba que tem que ter outros olhares também, para não ser somente aqueles números, aquilo que foi demonstrado, mas sim analisando o contexto da história em geral, para poder ver realmente o cliente, faz sentido o cliente ter aquele imóvel, não ter aquele imóvel, realmente está atendendo a expectativa, porque assim, a gente não quer fazer a venda por vender, a gente tem que vender realizando o sonho da pessoa, entendendo o que a pessoa busca para aquilo. Muito bom. Você comentou que já tem uma vasta experiência, que você começou ali com seu pai Alexandre, muito novo. Muito. Qual um dos grandes desafios bancários ou outros de processo que vocês enfrentaram até aqui? Cara, foi tantos desafios já, mas tantos desafios, que o mercado em si, ele já é desafiador, mas é prazeroso, é aquilo que eu disse antes. Mas os desafios não param, é diários. Mas quando a gente fala em loteamento, abertura de área para construção de casas, igual nós fizemos o Jardim das Palmeiras bem no início, em 2007, 2008, fizemos o Jardim das Palmeiras. Vica, né? O Jardim Vica foi depois do Jardim das Palmeiras. Então, assim, foi bem desafiador, só que ao mesmo tempo foi dando para nós uma carga, uma experiência muito, muito vasta. E assim, agora chegou a época da pandemia, e eu vou te falar que foi muito desafiador. Apesar que nós vendemos bastante, só que o preço do insumo, o custo, aumentou demais. Não acompanhou. Não acompanhou. Então, assim, realmente, esse foi um dos maiores desafios que passamos nos últimos tempos, devido a essa matéria-prima ser tão onerosa, tão cara, como foi na época da pandemia. Mas graças a Deus vocês entregaram o que estava projetado. Entregamos como está projetado, tudo certo. Mas realmente foi um desafio que várias empresas passaram, acredito que a maioria delas, e foi algo inesperado, né? Ninguém esperava que ia ter uma pandemia, que ia estar com tanta coisa assim que ficou fora do ar. Mas aos poucos nós vamos encaixando o quebra-cabeça ali e deu conta de superar, e graças a Deus evoluiu com o passar do tempo, né? Muito bom. Resiliência na MOR é isso, né? Resiliência e transparência. É isso. Gisele, sabemos que você trouxe grandes mudanças comercialmente, a forma de atender, de lidar, que às vezes ficava tudo ali por conta do Lucas. Eu fechei muita venda, negócio com o Lucas, com o seu Alexandre. O que você acredita hoje que com a sua chegada, com todas as mudanças que vocês oferecem, o que hoje diferencia a MOR dentro do nosso mercado para que o corretor que está nos assistindo, ele possa ter essa confiança, saber que vai trabalhar com uma empresa séria? Quais são os fatores que hoje você pode bater no martelo e falar, não, eu ofereço esse diferencial hoje no mercado, pode trazer seu cliente aqui?
Olha, isso é forte, hein? Forte e prazeroso falar. Sabe por quê, Sanderman? Você é corretor. Antes de você ser dono, gerente de uma imobiliária, você sabe aonde dói. Você sabe o que você precisa para você estar engrenando na profissão. E é uma profissão que a gente não entra por entrar. A gente entra realmente para fazer acontecer, porque o mercado está nesse aquecimento. Ele está muito aquecido. Tanto que foram tantos empreendimentos que a Amor vendeu, 100% vendido. Então, antes da Gisele ser gestora comercial da Amor Construtora, eu fui corretora. Então, eu sei que a gente está ali para vender, para receber, ter o recebimento rápido, ter clareza com os nossos clientes, entrega, ser certo. Então, quando eu fui para a Amor, primeira coisa que eu, assim, fiquei certa com eles foi justamente disso. Tudo que a gente lança, a gente já lança com o maior cuidado e respeito com o corretor em TAPF. Muito bom. Então, o empreendimento que a gente lança, bateu demanda, a gente já assina com a Caixa. Sabe que a gente já tem todos os trâmites, obstáculos com a Caixa, que isso é inevitável. A gente sabe do que a gente está vivendo no momento. Mas, diante disso, tudo que lança, que a gente bate a demanda, assina. E a velocidade é tão grande, que, assim, em questão de 2, 3 meses, a gente consegue bater uma demanda, né? Tanto que tá aí o sucesso que foi o Figueira do Planalto, que vendeu todo o apartamento. As 2 últimas torres foram vendidas 100% e assinadas 100% na Caixa. Muito bom. Eu tenho grandes negócios bem-sucedidos que eu fiz ali na época de Belo Sul. Eu tive o privilégio, quando eu comecei na caminhada, de fechar Belo Sul, Colina Sul. E assim, não é hipocrisia, mas eu não tive nenhum problema com os clientes, todos satisfeitos. Teve cliente que já deu upgrade, que já fez outro investimento, me procurou, mas nunca falou um A respeito da construtora. Parabéns, Lucas, o trabalho que você e seu pai faz na cidade, com certeza é de grande valor, viu? Ô, Sanderman, nós estávamos falando isso aqui agora, antes de começar, né? Tudo que é feito com verdade é mais fácil. Então, as coisas ficam mais leves. E pode ter certeza que nós vamos levar essa palavra de verdade para todos os nossos clientes e corretores. Porque quando a gente faz isso de maneira transparente, as coisas fluem com tanta naturalidade e isso pode acarretar em várias coisas há vários patamares de sucesso e de casos de sucesso, igual a Gisele falou aí, de venda, de tudo, mas é pela verdade. É isso. Verdade. Gisele, e para você que assumiu a gestão comercial à frente de todo o mercado, corretores, imobiliárias, pode abrir seu coração assim, como é para você estar à frente de uma gestão comercial de uma empresa com um DNA tão sério, tão forte, tão consolidado na cidade de Uberlândia? Posso falar? Todos os corretores vão saber e vão, assim, falar realmente, é amor. A gente está atrás da gestão comercial por amor, porque hoje a gente lida com várias personalidades, são vários profissionais à frente, são vários tipos de cliente. Então, se a gente realmente não colocar amor no que a gente faz, não vai para frente. Porque a gente tem que ter o cuidado, não só com o cliente que está realizando o sonho, mas com o corretor, que está ali, largou família, a casa. E o trabalho da nossa profissão não é fácil. Todos os corretores sabem, é panfletando, é de porta em porta. Ação, pé a pé. Ação, então é o respeito. E quando eu fui para a Amor, a gente teve tanto cuidado com esse respeito que foi analisado a dor do cliente, do corretor, da construtora, porque é um conjunto, todos ali precisam se encaixar. E é nisso que a gente conseguiu se encaixar. É o sonho do cliente com demanda rápida. Enquanto não chega a demanda, o que tem, Lucas? Aí eu vou deixar para você, O Gisele. nosso bônus. Bônus, E corretor aí, gosta de bônus. Isso, e o bônus. Olha como que a construtora visa o bem dos nossos parceiros. O bônus é pago no Pix.
Muito bom. Não precisa de nota. É um dos diferenciais, né? O Você, bônus normalmente tem que ter corretor nota que fiscal. tá aí assistindo, bônus até chegar a demanda, o bônus é pago no Pix. Cliente pagou o sinal, a gente já programa lá o Pix para vocês. Corretores, eu vou dar uma dica para vocês de alguém experiente. Meu Cresce é 33458. Venda More. Amor, agora nós vamos entrar no assunto a respeito de um grande lançamento para quem atua, para quem é muito forte na Zona Oeste ou cliente de qualquer região do Uberlândia. Pessoal, eu nunca precisei cobrar o Lucas. Nunca precisou. Rapaz, ali mandou a nota, o dinheiro cai na conta. Ou sem nota. Corretores, Venda More. Você recebe muito rápido. Fique de olho nas premiações, que sempre é algo que balança o mercado e você fala, acho que eu vou tentar um fluxo ali com a Gisele que vai dar certo. É isso. Gisele, para falar de coisa boa, para continuar o assunto, vamos falar então de lançamento, né? É quentinho, saído do forno. Isso significa corretor sabe. Quando é lançamento, corretores, fiquem atentos. Atento às informações. Lançamento, preço de lançamento vem mais em conta. Vamos aproveitar isso. Só que no meus treinamentos eu falo muito com os corretores. Se a gente não comprar, se o corretor, o profissional que está à frente, não comprar o produto, ele não vende com facilidade. Então, quem estiver com dificuldade, olhou nosso lançamento, ainda está com dificuldade, ai, acho o bairro muito longe, nossa, eu não gostei de algum detalhe. Antes disso tudo, vamos fazer um desafio legal e Opa, bacana? na hora. Conhecimento é a base de tudo. Temos nosso decorado. Decorado da maior construtora, na rua Machado de Assis 685, 2 quartos, suíte, sacada. Está lindo, lindo. E elevador. E elevador e área de lazer completa. E mais, localização. Pessoal, esse nosso lançamento está numa localização tão privilegiada. Tem uma reserva à frente. Outro detalhe importantíssimo que eu parabenizei a construtora por conta disso foram o jeito das torres. As torres são 4 torres, uma do lado da outra. Todas com vista livre. Com vista livre. Nem preciso falar. Importante, hein? Então, Parabéns, hein, Lucas? corretor, seja curioso. Lançamento fresquinho, preço bom, a partir de 230 mil. Vai lá no decorado conhecer o decorado, vai na região conhecer a região, e depois vocês me contam se vai conseguir vender ou não. É isso. O Jardim Mansur, com certeza, já é um sucesso. Vemos ali o número de corretores, né? Estavam todos ansiosos, né? E vamos falar de preço, né? Unidades a partir de 230 lá no bairro Mansur, é o Jardim Mansur, vem aí com 2 quartos, suíte, sacada, porcelanato nas áreas molhadas, tá? Do jeitinho que está o decorado. E a área de lazer surpreendente, viu? Vamos ter o espaço clean, que é um espaço destinado para o proprietário lavar um carro, uma moto. Eu tenho essa dificuldade. Eu chego com a minha bike toda suja de barro e eu não tenho onde lavar. No condomínio terá essa parte que o proprietário vai poder usar. Pet place, tá? Um espaço pro pet lá utilizar, vai ter o espaço de jogos, vai ter academia ao ar livre e vamos entregar mobiliado. muito bom. Então, olha só que lançamento bacana. Lucas, o último lançamento de vocês na região foi o condomínio. Não, e assim, tivemos o Boulevard no Jardim Brasília, né? Aí teve o Mansur, que faz casas. O residencial casas. Mansur, que foi, assim, maravilhoso. E a gente tá tentando sempre padronizar as plantas para ficar algo que o corretor consiga trabalhar melhor, o cliente entenda o perfil da construtora, o que ele quer entregar, né? O que a empresa busca entregar. Então, essa questão de padrão foi o que conversamos muito, principalmente com a Gisele. E a Gisele sempre falou, né? Comentou, Lucas, vamos fazer algo que se torne padrão. Desse jeito, é melhor para o cliente, para o corretor se habituar. E realmente é melhor. Nós temos que ter uma identidade própria. E com isso, eu vejo que o futuro vai ser isso. Acho que várias empresas estão adotando sua própria identidade. E a nossa planta ficou magnífica e ficou muito bem assertiva. Não, facilita muito para nós corretores quando tem uma planta padrão. Pessoal, você leva o seu cliente lá,
o cara se sente dentro da casa. Eu brinco com meus clientes, abraça a parede, vê se dá conexão, fala com Deus, ora e vamos pra cima. Se o fluxo passar, se Mas é o isso Lucas vai mesmo, dar a viu? canetada, Não. vamos pegar a unidade. Mas é aí. isso mesmo, é a conexão, Sandro, irmão. Impressionante, cara. Quanto que a Gisele fala muito de conexão também. E a Gisele tá sempre interagindo com a gente, sempre conversando. A Gisele tá a ponto comercial e a Gisele. E tudo passa na mão dela. Acaba que a gente vai conversando e vê realmente, sabe se faz sentido para aquele cliente o apartamento nosso? Não, faz sentido tal lugar, é aquilo mesmo que o cliente quer, que talvez não é aquilo que ele tá buscando, entendeu? Então por isso que eu falo que a consultora trabalha com a verdade e a transparência para não vender simplesmente uma ilusão, mas sim vender um sonho para ser realizado. É isso. Sabemos que o último condomínio de vocês lá de casas horizontais foi um sucesso e com certeza você, seu pai, a família, vocês fizeram um estudo de campo ali na Zona Oeste. E eu queria te fazer uma pergunta assim, que às vezes pode ser esclarecedora, né? O que de fato, assim, o bairro Mansur, que está em fase de expansão, quais são dos pontos fortes que levaram a Amor a lançar esse novo produto ali? Primeiro, um estudo de mercado, uma perspectiva do local, um estudo de viabilidade. E isso demonstra que ali próximo ao Luizotti, ao Mansur, então vai ter uma junção ali dos dois bairros através de uma avenida muito grande, famosa já. Então essa conexão com a cidade e o acesso rápido e fácil moveu muito essa ação nossa para o bairro Mansur. Inclusive, gente, a tendência hoje na cidade, o crescimento para aquele lado é muito grande. Então ficou um bairro novo, planejado e com um acesso rápido ao centro. Então isso tudo facilitou na hora da nossa tomada de decisão. Muito bom. Gisele, Jardim Mansur, sucesso, lançamento, novidade chegando, bônus para corretor. E facilidade para o cliente, né? É isso. Eu queria te perguntar assim, porque às vezes muitos corretores às vezes não têm acesso, né? Tanto a construtora, mas estão ali exercendo a profissão com legalidade. Qual que é o perfil de renda ideal para o Jardim Mansur hoje? Então, hoje estamos, né, bem cientes que financiamento e preço de venda tá numa diferença muito grande, né? Infelizmente, o Minha Casa Minha Vida, a faixa que ela chegou, né, que a Caixa colocou, que hoje é 250, ela às vezes não libera um financiamento tão favorável para os preços de venda, que hoje o metro quadrado, né, tá bem valorizado em várias regiões aí. E aí, o que a gente traz para facilidade para o cliente? Nós dividimos a entrada em até 60 vezes, tá? Damos a documentação, ITBI, Importante. a parte do cartório, documentação, tudo para facilitar para o cliente. E aí, questão da faixa etária da renda. Nós analisamos aí uma renda acima de 3 mil. Pode, sim, corretor, vamos ficar atento para realmente ajudar o cliente. A gente está vivendo declaração de imposto de renda. A Caixa, inclusive, fiquem atentos que eu acredito que a Caixa aceita até junho. O ano passado foi assim, né? Uhum. Aceitou até junho. Então, vamos ficar atento aí. E questão disso, o que a gente pode ajudar? Muitos clientes hoje, eles têm renda mista. Eles têm uma base fixa e uma outra base, ou é Uber, ou é garçom. Então, vamos sempre se atentar em conversar, pesquisar o cliente. Por quê? Esses detalhes favorecem para ajudar, para aumentar a questão da renda. Quando a gente fala de uma renda favorável, não é chegar no cliente e falar, se você ganhar 3 mil, eu vendo para você. Se você não ganhar, não vou vender, ou sabe? Não tem. Sempre vai analisar Analisa o contexto familiar. justamente o que o Lucas falou. A gente analisa o cliente de uma forma que cada cliente tem a sua particularidade. Então, normalmente eu falo que aprovem o cliente e vamos conversar com o cliente. Hoje eu tive um fato de uma corretora que falou, Gisele, eu estou com uma cliente 2.100. Falei, traz a cliente aqui. Ela levou. Eu pedi a movimentação da cliente. Pediu 6 meses, a cliente não achou ruim de mandar. Movimentação, 9 mil, 10 mil, 11 mil. Ou seja, uma cliente dessa a gente não pode ajudar? É nisso que todos os corretores, nós, temos que ficar atento. Em conversar com o cliente.
Tem dúvida? Leva ele lá na construtora. Hoje a gente tem uma parte comercial lá, que tem eu, tem a Natácia, tem uma equipe que consegue estar auxiliando vocês. É isso. Então vamos aproveitar. Corretores, até uma dica para vocês. Não seja um corretor apenas de WhatsApp. Esse cliente que te procurou, se não for de indicação, com certeza ele clicou em vários anúncios. Ele está falando com vários corretores. Eu sempre falo para o meu time. Traz o cliente para a mesa, olhe no olho do cliente, entenda a demanda, a situação, aonde é o trabalho, aonde a família mora, porque de fato você vai conectar com o seu cliente, vai entender melhor e vai seguir a mesma situação que a Gisele teve hoje. Você vai entender o contexto, você vai ter acesso a informações que talvez o cliente não teve, segurança em te mandar. Gere a visita, que com certeza você vai aumentar as suas conversões e fazer mais negócio com amor, com certeza, né? Com certeza. Luquinha, Lucas Abdala, o que mais te orgulha neste novo projeto, no Jardim Mansur? Cara, a nossa forma de dedicação, uma forma de um olhar de evolução, e realmente a tendência nossa no mercado é evoluir, é agregar ainda mais, porque Uberlândia é uma cidade muito promissora. Hoje eu ouvi no jornal, é a terceira melhor cidade a se morar, maior de 500 mil habitantes. Então, esse foi um dado muito relevante. E para a construção civil, isso nem se fala, né? Porque a construção civil, ela movimenta um mercado gigantesco e tem grandes números expressivos aí dentro do setor que faz com que a cidade esteja onde está, né, hoje. Porque realmente Uberlândia é uma cidade maravilhosa. É isso. Gisele, lá no Jardim Mansur, para quem mora ali na região do Planalto, Luizote, Mansur, Nosso Lar, Tayamã, o que o Jardim Mansur vai oferecer de diferente na área comum e de lazer? Então, lá tem o condomínio clube, né? Completo? Completo, piscina infantil, piscina adulta. Vamos colocar lá a academia, que já vamos entregar ao ar livre. Vai ter a praça de jogos, vai ter o espaço clean, o salão de festa gourmet, que a gente já entrega, né, com a parte toda estruturada. Entregamos bem arborizado também, tá? Então, assim, são um ponto que eu vou até ressaltar que quando eu fui falar com a nossa engenharia, eu achei muito bacana. Cada ponto na garagem a gente vai entregar com uma árvore já. Que legal. Do jeito que está a implantação lá. Então o paisagismo vai chegar na frente. Vai. chegar. Mais uma inovação. É um verde, né? Então, assim, vai ficar muito bacana. Quem tiver dúvida, corretor, pode chamar lá. Vamos no decorado, conhecer o decorado, levar o cliente. Vamos ter todo esse cuidado e aproveitar o que a construtora hoje está conseguindo oferecer para vocês utilizarem para os clientes. Bacana. Lucas, com relação aos projetos anteriores de vocês, né? O que o Jardim Mansur traz de diferente com relação aos projetos anteriores? Tem algum ponto assim que foi um diferencial? Tem sim. Igual eu falei no início, nossa tendência é a evolução. E a evolução tem que ter o quê? Mais atrativos. E principalmente a área de lazer. Mais itens de área de lazer, um porcelanato para agregar ainda melhor na qualidade do apartamento, a suíte, o padrão que nós estamos construindo hoje. É um padrão que realmente vem-se cada vez mais na evolução, vem melhor se adaptando aí ao local de cada lugar. Então, assim, teve esses diferenciais sim, mas essa área de lazer, principalmente esses itens, foi um grande diferencial para nós. Muito bom. Gisele, com relação ao fluxo de pagamento, como é que está funcionando hoje com relação ao assunto fiador? O que vocês exigem? Como é que funciona? Então, Sanderman, vou até falar diretamente para o corretor, tá? Acredito que a gente está na mesma sequência, a gente realiza sonho, é o nosso trabalho, e a gente tem que ter o cuidado com todos, é um conjunto, igual eu falei, né? Citei aí. Negócio tem o saudável. cliente, tem o corretor, tem imobiliário e tem a construtora. Então, quando a construtora fala em dividir em até 60 vezes, a entrega do imóvel ela não está sendo em 60 vezes. Ela está sendo em menos vezes, né? Em menos tempo. O que acontece? Isso é para a saúde tanto da construtora e para agregar
para o cliente também, para facilitar na hora da entrega da chave. Então, o fiador, gente, quando a gente fala, tudo é questão de uma conversa certa com o cliente. Porque o fiador, ele não é um bicho de 7 cabeças. E ele é só um cobrador adicional, né? Vai ajudar a construtora no recebimento. Justamente. Então, quando a gente fala de uma venda, existe a responsabilidade de cada um. Responsabilidade da construtora em entregar, de fato, tudo que ela está prometendo e do cliente também. O cliente também tem a responsabilidade. E o profissional hoje está esquecendo que o cliente precisa cumprir com essa responsabilidade. O que é a responsabilidade? Não é só pagar as parcelas por mês. É chegar no ato da venda, você está comprando um apartamento que hoje ele é moradia e ele é investimento também. Então, o cliente ele tem a responsabilidade. Então, corretor, quando formos falar sobre fiador, vamos ter clareza, porque é necessário, vai ficar mais tranquilo em relação à venda até para o corretor, porque um fiador vai ajudar até a assinatura com a Caixa, que a gente sabe que às vezes não é tão imediata, e vai ter a saúde da construtora em relação a tudo e também vai facilitar para o cliente quando ele for pegar a chave. Porque não adianta, não existe construtora que entrega uma chave sem o fiador. Ah, falta 30 prestação. Não, toma aqui a chave. Então, como. O fiador, ele vai ter que aparecer. Ou no início da venda ou no final. Então, já vamos resolver tudo. Então, vamos colocar a responsabilidade do cliente. Cliente é seu sonho, é um investimento. A gente está falando de um valor de 230, 240, 250. Vamos ter esse cuidado. Eu sempre faço uma analogia que às vezes eu conecto com o assunto casamento, né? A gente vai casar, a gente tem que ter 8 padrinhos, né, Lucas? E para comprar um imóvel só tem que ter uma testemunha, gente. Aí. É porque às vezes você não, às vezes liga um número desconhecido, talvez a construtora precisa atualizar alguma informação com você não conhece aquele telefone, e o fiador, ele assume esse papel, porque às vezes é uma pessoa próxima, é irmão, tio, mãe, pai, e a construtora entra em contato e fala, com muito cuidado e com muito zelo, nós não estamos conseguindo falar com fulano. Pede para ele entrar em contato conosco, por favor. O cliente aparece rapidinho, né, nessa situação. Exatamente. O cliente que não estava atendendo, às vezes, o número desconhecido, ele aparece na hora, porque ele falou, opa, eu tô com alguma pendência, eu preciso resolver. Isso, e hoje o fiador que exigimos é um nome limpo e renda. Muito bom. Lucas, já falou que Eu gostei dessa analogia, viu? Interessante. Muito bom, viu? Pra casar, você leva 10 padrinhos. Pra comprar um imóvel, você só exige um. Não, você tá... Gostei muito. A documentação é gratuita, mas às vezes temos situações, né, de cliente que a renda pode que ultrapassa algum determinado teto e foge ali da faixa pré-estabelecida. A documentação de vocês, ela é gratuita em todos os casos ou somente na situação de primeiro imóvel e para cliente SBPE? Ele também está incluso nessa situação? Paga o 100% ou paga só 50%? Como é que funciona, Gisele? Então, hoje a gente tem essa agregação para o cliente que, se for analisar, outro ponto aí, viu, corretor? Fiquem atentos. Hoje, um valor de uma documentação, falando em valores, ela gira em torno de 10, 15 mil, dependendo do valor de renda do cliente e da avaliação do imóvel. Então, se o cliente tivesse que dispor desse valor, seria um valor a mais sobre o valor de venda. Então, ele não tem que dispor desse valor. Então, a gente tem que frisar, quando estiver fechando com um cliente, o valor que ele está pagando de documentação. Documentação é o ITBI, custo de cartório, toda a parte do despachante e o produto caixa. Quando é primeiro imóvel, devido ao desconto, a construtora consegue dar 100%. Passou do primeiro imóvel, mudança de questão de renda, que é acima de 8.700 hoje, né? Porque teve a mudança. Acima da renda que vai para o SBPE ou já possui imóvel, a gente vai auxiliar em 50%. E hoje a gente está falando, pessoal, em torno aí de 10, 15, 20 mil de valor de documentação, o cliente pagando 50%, os outros 50% é da construtora. Então, primeiro imóvel, 100%, segundo imóvel,
ou SBPE, 50%. Muito interessante. Lucas, voltando no assunto decorado. Sim. Um decorado no centro da cidade, no coração de Uberlândia. O cara vai no decorado, se ele quiser comer um lanche bacana, algo ali no centro, tem tudo, Não, né? passa lá na consultora que vai ver o decorado, viu? Muita é na Machado de Assis, que número? 685, é entre a Cesar Alvim e a Floriano. E esse decorado, ô Sanderman, foi muito engraçado dizer, porque a Gisele, quando chegou na consultora, ela falou assim, Lucas, precisamos fazer algo diferente, pra gente poder atrair ainda mais as pessoas, a população, o cliente, o corretor. E eu falei, Gisele, tem razão. A gente já tinha um decorado lá, mas já estava desativado esse decorado. Já era outra planta, então ele não fazia mais sentido. Aí a Gisele, não, vamos fazer esse decorado. Eu falei, Gisele, e relutando com ela, mas realmente, ela mexeu comigo ali na cabeça, falou assim, Lucas, faz decorado que a gente vai fazer bastante coisa aqui dentro. E foi mesmo. Cara, o decorado eu falo que é a alma do negócio. A pessoa sente o apartamento, ela sabe o que ela está fazendo, ela sente ali, ó, como é que eu vou ser pra morar, como é que vai ser meu apartamento, como que pode ficar, porque, cara, o decorado é lindo, é maravilhoso. E realmente, o que a gente propôs ali é porque realmente dá certo de fazer dentro daquele imóvel que ele está comprando. Então, é algo diferente e é algo que abrilhanta ainda mais os olhos do cliente e dá para ele poder ter uma perspectiva futura de como o imóvel dele pode ficar. Lembrando, né, Gisele, que os clientes, o corretor, ele tem a construtora Mor como ponto de apoio. Às vezes ele aprovou o cliente, às vezes é um corretor autônomo, ou corretor que ainda não está em alguma plataforma. Vocês oferecem todo esse suporte. Ele pode atender o cliente ali no escritório de vocês, né? Sim, nosso escritório, inclusive, estamos reformulando para ficar melhor ainda, tá? Vocês vão visitar lá a Amor, vocês vão se surpreender. Lá a gente tem um ponto justamente para isso, para facilitar o corretor, para atender e ter esse suporte, porque é uma pessoa a mais com algumas informações a mais que vai ajudar na hora, tá? Tanto da aprovação quanto do fechamento. E hoje lá a gente consegue, né? Levou o cliente lá, nós conseguimos já fazer a aprovação na hora, mostrar o decorado e já fechar na hora. Então, corretor, aproveitem lá. Amor Construtora, já com tudo, nosso auxílio, nosso decorado, que já facilita tudo, né? Bacana, Gisele. Se fosse para você hoje, dá uma dica para quem está pensando em comprar seu primeiro imóvel. Quais seriam os conselhos que você daria a respeito de cartão de crédito, de comprar algumas coisas, assim? Qual dica você daria para o cliente da ponta que está pensando em comprar um imóvel, comprar um Jardim Mansur junto à Amor Construtora? Então, é uma pergunta bem bacana. Eu vou até usar um exemplo da minha filha. Há 2 anos atrás, é lógico que nós sabemos que nada é igual a 1 ano atrás, a 2 anos. Minha Casa Minha Vida, no início que lançou, todo mundo sabe como que era Minha Casa Minha Vida. Prestação de 400, 500 reais, apartamento de 120, 130 mil. Só que a gente vai mudando a realidade, né? E isso vai melhorando em tudo também. Valorização. E 2 anos atrás, minha filha, 20 anos, Vitória, vamos comprar um apartamento. Não consigo pagar, não quero, não vou. Com todo o custo, 6 meses depois consegui aprovar ela. Ela está pegando o apartamento dela esse mês. Hoje, precisaria desse testemunho dela. Hoje ela me agradece. Há 2 anos atrás, ela comprou um apartamento de 180 mil com a prestação de 520 reais. Minha Casa Minha Vida. Hoje, corretor, temos que mostrar isso para o cliente. Hoje compra dessa forma? Tá aí um dos pontos fundamentais. Hoje a gente compra, mesmo tem que aproveitar o que a construtora hoje consegue fazer, porque a gente não sabe se daqui 6 meses, daqui 1 ano, as construtoras vão estar conseguindo fazer essa facilidade de entrada, né? Então, hoje a gente ainda consegue essa facilidade da entrada, hoje consegue ter um juros do Minha Casa Minha Vida bem menor, tá? Então, já começa pela valorização do metro quadrado, que isso se dá, a questão de 6 meses, pode o cliente comprovar, tá? Então, tem muitos clientes que compram na planta justamente por isso. Hoje eu estou pagando 230. Quando eu pegar meu apartamento,
260, 280. A gente não sabe. E aí eu ainda ouço gente falar assim para mim: ah, não, mas eu vou pagar aluguel. O valor que paga o aluguel em 2 anos não é nem o valor que é valorizado. Então vamos ficar atento a esses detalhes. E outro detalhe: comprar o imóvel. Cliente vai comprar o imóvel hoje, se atente. O Minha Casa Minha Vida exige que você tenha total da renda. Se você comprometer hoje a renda comprando uma televisão, eu peguei um cliente que viajou final do ano. Eu peguei um cliente que viajou final do ano. Falou dezembro. Estava para assinar com a Caixa, estava lá tudo aprovado e ele viajou. Viajou, gastou lá um valor no cartão. Quando chegou para assinar com a Caixa, mas eu paguei. Não, aí você tem que esperar liberar do Bacen, que é um processo aí de 30, 60 dias. Então, é um transtorno. Então, vamos se atentar, clientes, né? Vai fazer primeiro a avaliação com a Caixa, tudo certinho, não usar para nada o nome, para não dar comprometimento de renda. Depois que assinou com a Caixa, tá tudo certo. É isso. Alguns erros que os clientes costumam cometer, né? Às vezes eu brinco com a galera do meu time, é simplesmente o cliente fazendo clientice. Mas cabe a nós corretores sempre orientá-los, Orientar. né? Orientar, corretor, um detalhe fundamental. Liga para o cliente, conversa, olha, assinatura, ainda está em processo lá, trâmite da Caixa, aguarda. Você não... Vou contar até algo que foi comigo quando eu era corretora. Fui fechar um apartamento e eu falei para o cliente, ó, você não usa seu cartão de crédito por nada. Coloquei tanto medo nele. Falei, você não usa, porque senão não assina com a Caixa e você vai perder seu imóvel. Tá, num domingo ele me liga e fala, Gisele, precisa abastecer meu carro e eu só tenho cartão. Ou seja, vamos se atentar. Lógico que eu falei que abastecer o carro poderia, né? Os demais é que não pode, valores altos. Então vamos fazer isso, cabe a nós corretores, né? É isso. Corretores, pega essa dica da Gisele, que é uma grande especialista do nosso mercado. Antes de se tornar gestora, ela foi uma grande corretora, perfumou muito no nosso mercado de Uberlândia. Não solte da mão do seu cliente e saiba sempre como orientá-lo a não fazer novos compromissos, não estourar os cartões de crédito. E é isso. Lucas, queria que você deixasse uma dica, né, assim, para os nossos corretores acerca desse assunto de estar lado a lado com o cliente, não soltar da mão dele. Não soltar da mão dele, principalmente não soltar, porque hoje o mercado é muito competitivo. E temos que ter uma lealdade aí com o cliente também com o corretor. E eu vejo que, assim, nós temos que ser o máximo que puder ser transparente um com o outro e ver o que o cliente necessita. Saber qual que é a necessidade desse cliente. Talvez o corretor está mostrando até um produto errado, que não condiz com o que o cliente quer. E não é legal isso, sabe? Então eu sempre penso, corretor, avisa, pergunta o cliente qual a necessidade que ele tem, o porquê que ele está comprando aquele empreendimento, se vai servir para a família dele ou para que é. Porque você já é mais assertivo na hora de apresentar esse empreendimento e não perde tempo, você nem ele, e fica algo também mais sério, mais verdadeiro. Gisele, durante esse seu período de gestora à frente da MOR, tem algum caso, alguma situação de aprovação que você se emocionou ali junto com o corretor, junto com o cliente, que você viu que era algo de muita vitória, de muita conquista para aquela família? Quer compartilhar algum... O que puder nesse contato pra gente? Tenho várias, eu adoro. Como diz os mineiros, contar os casos, né? Eu teve uma cliente que, na verdade, a gente acaba, como ser humano, a gente acaba aprendendo com cada cliente. Por isso que eu falo que essa profissão nossa, ela engrandece a gente. Abre o coração, corretor. Ame a profissão, porque a gente aprende e a gente tem... na verdade, a gente agrega pessoas com a gente que a gente nem imagina. Então, vamos ficar atentos a isso. O cliente, ouvir o cliente e aprender com ele é muito gratificante. Eu peguei uma cliente uma vez que
Mãe solteira, 2 filhos, ela queria muito apartamento, muito, muito, muito. E prestação, tinha ficado assim uma prestação dentro, que assim, questão de parâmetros de valores, estava baixo. Eu não conseguia mais dar nada de desconto, fazer mais nada. E ela falou, Gisele, me dá 5 minutinhos para mim pensar. Eu deixei ela pensar, eu voltei. Ela, na época, ela era segurança da Algar. E ela falou para mim, eu já tenho uma ideia. Vê o que você acha da minha ideia. Meus filhos vão de van para a escola. Eu vou levar eles de bicicleta. Olha que legal. Eu vou de ônibus para o serviço. Eu vou de bicicleta. Sinceridade, eu fiz questão de estar vendo ela pegar essa chave. Porque quando ela me falou isso, eu falei, gente, por que a gente põe obstáculo? Não nos nossos sonhos. Ela falou, com esse valor do valor da van e do ônibus, eu pago a prestação. Vamos fechar. Não, com certeza essa história comoveu a Gisele, mas eu acho que ela ficou ainda mais feliz em saber que a moça ia ficar com o cardio em dia, ia pedalar. E ela gosta de pedalar, viu, Gisele? Com certeza. Só que a Gisele né? pode ficar Gisele, pedalando mais muito, uma não. resgatada para o esporte. A Gisele tem essa mania, né, de pedalar, desse esporte. Triatleta, né? Cara, ela é. Só que eu vou falar pra você. Dá Só PT que em não. bicicleta, você acredita? Hã? Ela dá PT em bicicleta. Meu Deus. É um perigo. Tá quebrando Não, eu Specialized. nunca vi isso na minha vida, mas ela consegue, você acredita? E aí, por isso que ela deu o exemplo até do espaço clean ali, do empreendimento, pra lavar a bicicleta e tal. Não foi à viu, toa, né? não. Mas a Gisele é um caso à parte, viu? Mas entre outros, teve um outro caso, até para o corretor ficar atento. Eu fazendo ação de feira. Gente, minha ação de feira, eu ficava até do ladinho de pastelaria. Por quê? Porque é onde tem mais movimento. Casalzinho sempre vai comer um pastel. Domingo, Né? tô lá entregando panfleto e o povo jogando os panfletos no chão. Falei, gente, eu vou embora para casa. Falei, não vou. Eu saí da minha casa para mim fazer um trabalho. Então, parei de entregar e comecei a conversar com cada pessoa da dono de barraca. E tinha uma senhora que ela falou assim, olha, corretora? Não. Já passei meus documentos para umas 3 pessoas, ninguém nem veio falar comigo. Aonde está o amor que a gente tem que colocar? Amor à profissão. Ela me tocou. Falei, mas por quê? Não falou. Entreguei meus documentos e não falou. O que, de fato, muitos corretores fazem. E aí eu falei, me dá a sua documentação, eu volto a falar com você. E ela me deu a documentação. Quando eu vi a movimentação dela, 1.500. Falei, tá aí, por isso que o corretor não voltou a falar com ela. Mas eu fiz uma promessa. Promessa não, é cumprir Compromisso, né? a minha profissão, ética profissional. Então, eu aprovei ela. Na época, eu tinha dado 82 mil de financiamento. Falei, vou lá falar com ela. Só que eu já fui com outro pensamento, em ajudar ela a melhorar a renda, né? Movimentar por mês, feirante, né? Dona de uma barraca. Então, ela ia ter essa condição. Cheguei lá, uma casa muito humilde, bati, ela falou, não acredito, você apareceu. Eu falei que eu ia vir. E, lógico, fiz o meu papel. Parabéns pela sua aprovação, você foi aprovada. Só que te liberou um valor de 82 mil. Olha o cuidado com o sonho das outras pessoas. Eu não falei em hipótese nenhuma que ela não teria condição, mesmo vendo a situação onde ela morava ou o jeito da barraca dela. Falei, ó, liberou 82 mil. Na época, para ela comprar o apartamento, precisava mais de 80 mil. Falei, sua entrada está dando 80 mil. Como que você quer pagar? Essa também me emocionou. Ela falou, vou pagar à vista. Já tava com o dinheiro Eu guardado. falei, como assim? Você tem dinheiro debaixo do colchão? Porque eu olhei a conta dela. Ela falou assim. Não dá pra mensurar. Então, vamos ter o cuidado com as pessoas. Vamos mais a fundo com cada cliente. Se eu for contar cada caso que eu já peguei, isso serve para mim, Gisele, como pessoa. Eu não coloco não na minha vida. Você, corretor, também não coloque não para o seu cliente. Vamos atrás de um sim. E isso serve ir lá, construtora, Gisele, Lucas, o que a gente pode fazer? Estamos à disposição. Usem a construtora, né? O que falta, né, Gisele, às vezes pro corretor, eu sempre comento com o time de vendas, é essa atitude, né? Às vezes uma visita, às vezes informação que o cliente não
ele tá segurando a informação para ver como é que vai ser de fato a aprovação, como é que vai ficar o fluxo dele, e de uma pessoa totalmente improvável, ela já estava com o valor disponível para pagar a sua entrada, né? É isso aí. Lucas, e você, já há tanto tempo frente dessa operação, tem algum caso assim específico que você lembra que marcou para você? Cara, sempre tem casos específicos que marcam a nossa vida, principalmente no ramo do mercado imobiliário. E tem casos que a pessoa fala, olha, ainda vou conseguir, igual a Gisele acabou de falar aqui, só que as pessoas não dão a devida atenção. E menospreza devido ao financiamento, menospreza devido a valor de renda, mas não sabe que ela tá ali projetando. E essas pessoas são os melhores clientes, para te falar a verdade. Porque eles já estão projetando, eles já estão com estrutura montada, fala assim, ó, eu tenho esse valor de recurso para dar de sinal, eu tenho esse valor aqui para estar cobrindo essa entrada. Então eles são mais programados. E isso acaba que, de certa maneira, impacta muita gente, porque não é aquela pessoa que libera mais ou que tem um maior valor de renda, é sempre o melhor. Não é. Talvez nós enganamos, porque a gente julga muito. O ser humano julga muito. Então tem que tomar bastante cuidado e ter vários casos assim, e realmente emociona muito, porque tem pais que falam assim, eu nunca tive casa própria, mas meu filho tem. Então é uma conquista, entendeu? Então eu vejo que é uma conquista não só pessoal, só da pessoa que está comprando, mas talvez até realizando um sonho que o pai não teve essa condição e o filho está tendo agora. Muito bom. E eu até comento às vezes o cliente que tem uma renda favorável, acaba que você aprova, você manda notícia para ele, marca a primeira visita, às vezes leva ele no decorado e o cliente entra no modo avião. O cliente some. E já o cliente que está sonhando ali com a realização, o cara tá almejando, planejando, ter um momento ali com a família, na piscina, na área comum, esse cliente, sem dúvida, ele é mais cativante e tem mais compromisso com esse investimento, né? Gisele, ali na visita, dentro da Amor Construtora, na Machado de Assis, o que você nota, assim, que quando o cliente entra no decorado, assim, no decorado hoje de vocês, assim, o que você acha que de fato conecta mais e mexe, e às vezes é um ponto positivo na decisão, na tomada de decisão de fechamento com vocês hoje? Olha, só para vocês terem uma ideia, né? Eu, Gisele, da parte comercial, quando eu entro no decorado, dá vontade de morar lá dentro. Morar lá dentro, né? Capricharam. Então, são detalhes, cuidados, que é a disposição em primeiro lugar. Disposição, cozinha separada da sala de jantar, a sala de estar com a sacada, uma sacada que é aconchegante, dá para colocar um bistrozinho, aproveitar realmente como uma sacada, tá? A parte do quarto de solteiro, vai ter o banheiro social, a suíte que ficou uma gracinha, porque já tem um hallzinho de entrada, dá mais amplitude. Então, ficou algo que ficou aconchegante. Então, com essa disposição, deixou muito aconchegante o decorado. Muito legal. Lucas, ali com certeza demanda rapidamente agora vai ser batida, porque o mercado abraçou. Vocês acertaram mais uma vez, né, nesse produto. Mas existe já algo em estudo de viabilidade? Já existe alguma área, alguma nova localização? Porque a planta e o decorado já está pronto, que é padrão, já está pronto e é padronizado agora. É padrão, é isso mesmo. Só que eu falo que é uma engrenagem, é uma bicicleta que não pode parar de pedalar. Então, acaba que a gente lança um, já tem outro já em vista, no projeto, aprovando a prefeitura, para que possamos estar lançando também, que seja um sucesso. Então, acaba que é uma engrenagem, e essa engrenagem não pode parar de maneira alguma. Inclusive, vão ter casas também, viu? Futuramente aí vai vir uma informação muito importante, que é essa. É só um spoilerzinho, mas vem uma quantidade de casas. Então já tem lançamento em estudo de viabilidade, é o mais importante. Tem casas individuais e fora empreendimentos também, de apartamentos, em grandes localizações, excelentes localizações, para te falar a verdade. E assim, eu conto com todo mundo, porque eu falo que o primeiro cliente que a gente tem é o corretor. E o corretor cara, é a razão do sucesso da empresa. Sem o corretor, nenhuma empresa faz sucesso sozinho. Então, o primeiro cliente que eu tenho é o corretor. É isso. Muito obrigado por ter vocês aqui. Acredito que esse bate-papo ele foi muito esclarecedor, tanto para mim quanto para todos os corretores que terão acesso. Tá? O vídeo vai estar no YouTube, caso você queira saber um pouco mais
sobre essa grande construtora, é só você assistir, tirar um tempinho que você vai ficar por dentro de todos os detalhes. Gisele, o nosso jargão, né, aqui do nosso podcast, para você, quem pode mais? Quem pode mais? Quem pode mais somos nós, esses profissionais que por trás de realizar sonhos acordamos cedo, vamos de porta em porta, panfletamos, estamos aí dando a cara para bater porque somos aqueles que não desistem, tá? Então, esse vai para nós profissionais aí. É isso. Lucas, obrigado mais uma vez, né? Obrigado, eu que agradeço, viu? Lucas Abdala, né? É um grande player do mercado construtivo, Obrigado. mas sabemos também, né, das outras atuações, né? É, tem um pouquinho, né? É um isso aí, pouquinho. adrenalina na veia, sempre. Adrenalina sempre alguma coisa buscando fazer diferente. Eu não paro um minuto, não, mas é isso que move a gente, é isso que faz a gente evoluir, desenvolver cada vez mais e pode ter certeza. É muito gratificante estar aqui com você, Sandro. Há quanto tempo que a gente se conhece e pode ter certeza absoluta disso que vai ser um sucesso. Não, tamo junto, obrigado por vocês aqui. E pra você, Lucas, quem pode mais? Cara, quem pode mais é Deus, né? Deus sempre vai estar na nossa frente. E onde Deus está, a paz vai reinar e nós vamos estar presente, fazendo o melhor do nosso serviço. E aquilo que a Gisele falou, nós podemos mais. Cada vez mais as pessoas podem mais. Bastam ter determinação e almejar aquilo que ela realmente quer. É isso. Podcast é mais o seu, o meu, o nosso podcast do mercado imobiliário de Uberlândia. Uma mesa sempre de amigos, falando acerca de assuntos que vão de fato qualificar e levar mais informações, tanto para você cliente, quanto para você corretor. Senta o dedo, compartilha, em breve no Spotify também, então fique aqui conosco que muitas informações sempre com as grandes marcas. E hoje, oferecimento da Amor Construtora. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado, Obrigado, Sandro. Sandro. Obrigado.